Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de OSINT. OSINT significa Open Source Intelligence, então nós vamos trabalhar aí com a extração ou obtenção de informações através de fontes abertas na internet. Vamos lá. Então temos alguns pré-requisitos, pessoal. Programação básica que ajuda muito, tá? Porque a gente vai trabalhar com alguns códigos, mas não é nada, digamos, impeditivo caso você não tenha. Caso queira aprender programação, aqui na DIL nós temos bootcamps e cursos muito bons nessas áreas, com várias linguagens. Mas vendo os primeiros módulos e cursos da nossa trilha, você já pode pegar aí essa base também. Então vamos lá. Na primeira etapa aqui do nosso percurso, nós vamos falar sobre o que é OSINT. Então vamos definir os termos, as práticas utilizadas. Nós vamos falar sobre o pensamento ou mentalidade OSINT. Então, como o hacker pensa na hora de extrair essas informações da internet. Na etapa 3, nós vamos utilizar o Google Hacking. E vocês vão aprender que o Google é uma ferramenta extremamente poderosa, tem muitas coisas que nós nem fazemos ideia que existem. Eu vou passar para vocês. É muito legal a forma de pesquisar voltado ao OSINT no Google. Nós vamos falar também do Shodan, que é um outro buscador muito utilizado pelos hackers, e as ferramentas Maltego e Foca, aí voltada, trabalha com arquivos e extração de metadados. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Salve, pessoal! Então, sejam bem-vindos à nossa primeira etapa. Agora nós vamos falar sobre o que é o OSINT. Então, nesse curso, a gente vai falar do framework OSINT, então a inteligência de fontes abertas. Então, OSINT significa Open Source Intelligence, ou inteligência de fontes abertas. Então, são informações que elas estão disponíveis ao público da internet. Por mais que você não saiba que essas informações estão disponíveis, elas estão. E, para o hacker, não é necessário invadir ou comprometer a segurança de alguma infraestrutura ou sistema para obter essas informações. Então, na prática, você não está hackeando, tá? Só está pesquisando de uma forma otimizada e encontrando recursos, ou melhor dizendo, informações. Então, o OSINT, galera, ele parte aí de um fluxo, certo? Onde ele tem várias fontes, sejam a imprensa, podcasts, sites de notícias, fóruns, blogs, redes sociais, e-commerces, muitas coisas aí servem como fontes de informações. Na verdade, se vocês repararem, como fazer uma pesquisa, inclusive, sobre nós mesmos, nós vamos ficar assustados com tanto de coisa que tem disponível na internet sobre nós, a gente nem faz ideia. Isso aí é um prato cheio para engenharia social. É do tipo, mano, quem é você? Ah, mas eu sei tudo de você, como você me conhece? De onde você me conhece? Na verdade, a pessoa não te conhece, mas a internet disponibiliza tudo, tá? Então, existe a etapa de coleta, de processamento e análise desses dados, que, por fim, resultam aí na informação estratégica para o hacker. Então, vamos lá. Aqui nós temos o OSINT Framework, tá, pessoal? Então, é uma espécie de fluxo que ele mostra um propósito de obtenção, ou seja, aquilo que você quer obter, e aí os caminhos para se chegar lá. Então, nessa página, nós podemos ir clicando em cada um deles e eles vão se expandindo. Então, aqui, nós podemos acessar osintframework.com. Então, podemos, por exemplo, domain name. Clica e expande. Então, who is, que é quem é. E aí ele vai trazer uma série de informações, ou melhor dizendo, ferramentas, onde você encontra dados sobre quem é o dono do domínio, qual é o servidor, enfim. Então, ele direciona para um recurso, certo? Então, o que eu quero descobrir no final das contas? Ah, eu quero descobrir o e-mail. Então, aqui eu posso encontrar busca por e-mail, os tipos comuns de e-mail, de formato, verificação, vazamento de dados. Então, vamos em Breach Data. E ele acaba expandindo para algumas ferramentas, certo? Por exemplo, Have I Been Pwned? E ele vai direcionar para um site. Olha que legal. Então você pode verificar aqui o e-mail se tem alguma brecha. Então vou usar meu e-mail da DIL aqui. Ó, tá tudo certo. Meu e-mail está ok. Beleza? Bom, então aqui vocês podem estudar sobre o OSINT Framework, é bem legal. Então, bora voltar para a apresentação aqui. Então, para o desenvolvimento do OSINT, galera, são usados alguns tipos de ferramentas. Então, isso tem alguns propósitos, como a coleta de informações sobre o alvo, mapeamento e enumeração de serviços e portas abertas, análise de vulnerabilidades, análise de arquivos obtidos, extração de metadados. Isso aqui é algo muito importante, porque um arquivo, um simples docx do Word, ele tem muitas informações a respeito do usuário, como o nome do usuário do computador que editou, a versão do sistema, o tipo de sistema operacional, o nome do usuário, muita coisa é extraída ali nesses metadados e servem aí como uma fonte no OSINT. Blogs, fóruns, mídias sociais, mídias tradicionais, registro de governo, é muita coisa. Ah, pessoal, nossos dados eles são extremamente expostos de uma forma natural. Não adianta.
Privacidade na internet é ilusão, tá, pessoal? Não achem que vocês têm privacidade. A única forma de você ter alguma privacidade é usando aqueles recursos que nós vimos nos módulos anteriores sobre VPN, proxy, usar máquina virtual, Deep Web. Aí você consegue, e eu diria que não é 100%, tá? Você consegue dificultar bastante. Você consegue ganhar bastante privacidade, porém nada está 100% oculto. Então, o uso do OSINT, né? Para que se usa? Então, pegadas na internet. Então, aconteceu um ataque. Tá? E ali precisa investigar quem foi que causou aquilo. Então, vai buscando ali rastros que a pessoa deixa até chegar em alguém, certo? Ou também identificar o comportamento da pessoa na rede, saber o que ela acessa, qual é o padrão, quais são os padrões de conteúdo, no caso, os horários, as contas. Então, tudo isso daí é empregado pelo OSINT. Também é uma pessoa de interesse, então focando numa pessoa específica para saber sobre ela. Atividades com criptomoedas. Criptomoedas são muito utilizadas aí na parte de pagamento de resgate com hacking, por exemplo, ransomware. A galera manda a chave pública lá da carteira de Bitcoin, a vítima paga, o hacker revela a chave para descriptografar os arquivos. Criptomoeda não é ruim não, tá, galera? Não só porque sou apaixonado pelo tema, eu também trabalho com isso, mas ela serve pro bem e pro mal. Tá? Da mesma forma que o dinheiro convencional, você pode comprar coisa boa, coisa ruim. Tá? O OSINT também ajuda a identificar ameaças e malwares, né? Tudo aquilo que pode ser uma ameaça ao sistema, sobre organizações que atacam, coisas criadas por elas. E também, um exemplo, a parte de phishing e fraude. Então nós vamos falar mais além sobre phishing. É uma forma de capturar dados através de e-mails, links falsos. Tá? O OSINT também ele é buscado aí, focado nisso, né? Legislações, combate a fraudes, recursos humanos para saber quem é a pessoa que está sendo contratada numa empresa, por exemplo, cibersegurança e operações militares. Então dá para expandir muito aqui dentro desses nichos. E a importância, né? Para que se utilizar o OSINT, né? Então, identificar violações de dados, identificar alguma brecha, due diligence do cliente significa ali, é muito usado na espécie de, melhor dizendo, é muito utilizado quando duas empresas vão formar um tipo de arquivo, um tipo de parceria comercial, e ali está descrito todo o escopo de informações que vai ser trocado entre as duas partes, e dessa forma você consegue garantir que aquela pessoa, aquela empresa, não vai fazer um mau uso dessas informações compartilhadas. Então é um documento, inclusive, usado aí como prova para disputas legais, certo? Também é utilizado para descobrir vulnerabilidades e serve também para apoiar os processos de tomada de decisão dentro das empresas, porque tudo tem que ser pensado à volta da segurança, inclusive a escalabilidade, mudança de mercado da empresa, tudo isso daí é focado em decisões, melhor dizendo, informações estratégicas para tomada de decisão. Também atualizações do sistema ou da organização, da infraestrutura. Então, o benefício do OSINT, né? Os benefícios, melhor dizendo, né? Então, ele adiciona uma camada essa de segurança, então você consegue ter um conhecimento maior de tudo que está à volta, seja do sistema, da infraestrutura que você está protegendo. Ajuda a ter economia nos processos de decisão, porque é bastante informação filtrada, ajuda a ter uma decisão mais assertiva. E os dados eles são analisados conforme a atualização. Então, o OSINT, galera, é um processo recorrente, tá? Ele é recorrente, ele não para. Porém, tem os contratempos, né? Dificuldade de filtrar dados inúteis. É muita coisa, galera. São muitos dados de diversas fontes. Então, é preciso... É como se fosse catar agulha num palheiro, sabe? Então, tem muita coisa inútil em torno daquela coisa útil. Sem ferramentas, o trabalho amoroso eu diria impossível, tá? Tem que ter ferramenta, não tem jeito, tem que automatizar o processo, senão vai levar décadas, anos para conseguir filtrar todo aquele montante de dados. É dado pra caramba, tá, galera? Não é pouca coisa, não. Outro problema, apesar das ferramentas, ainda tem muito comando humano, ou seja, tá ainda sendo automatizado, mas nem tanto, certo? E também o mais difícil de todos, que eu diria, é definir um padrão ideal.
sobre a quantidade de informações. É algo de ter uma metodologia pronta e falar assim, você precisa, sei lá, de capturando 10 gigabytes de informações sobre determinado alvo, é o suficiente. É difícil. É porque varia, são muitos casos diferentes. E aí, galera, nós temos várias técnicas de OSINT, né? Isso aqui é um fluxo, tipo um fluxograma, tá? De como as informações podem ser extraídas, quais são as fontes, que tipos de dados, os dados estratégicos que podem ser encontrados. Não tem muita coisa, mas o fato é que ele tem 3 passos principais, que é a coleta, análise e a extração de conhecimento, ok? Então temos um exemplo aqui de uma... para eu extrair o username, certo? Então dispara uma série de ferramentas ali para encontrar tudo a respeito daquele username. Então encontra e-mails, encontra contas, encontra redes sociais, tudo isso com base em um username, certo? Então aquele teu usuário lá do Instagram, do Facebook, teu e-mail, do Gmail diz muito sobre você. Bom, então é isso, pessoal. OSINT, ele é muito chamado como canivete suíço do pentester, tá? Porque ele ajuda nessa parte de extração de conhecimento, naquilo que nós costumamos chamar muito de recon, né? Que é o reconhecimento. Então, tudo isso daí parte da utilização do OSINT, ok? Então, daqui para frente nós vamos falar sobre algumas técnicas, algumas ferramentas aí utilizadas dentro do processo de OSINT, ok? Então, vejo vocês nas próximas. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa etapa 2. Agora nós vamos falar sobre o pensamento OSINT, ou mentalidade OSINT. Então, como que eu trabalho com as minhas fontes? Que tipos de dados? Que tipo de ferramentas eu uso? Como eu faço para bolar esse plano? Então, agora eu vou mostrar para vocês que, muito além de só ter fontes e ferramentas, é necessário ter inteligência para utilizar. Então, vamos lá. Dentro do processo de OSINT, galera, além das fontes e ferramentas, precisa saber exatamente de como utilizar de forma mais efetiva o possível, certo? Extrair o melhor resultado possível de uma análise. E é o que nós chamamos de Mindset OSINT, certo? Que é o pensamento, tá? Traduzindo para bom e velho português, é o pensamento. Então ele vai requerer uma mentalidade especial, certo, pessoal? Onde vai incluir habilidades de análise, a questão de flexibilidade, adaptabilidade e, além disso, paciência, certo? Não é um trabalho rápido, não é um trabalho legal e divertido, certo? Dá trabalho fazer tudo isso, mas não adianta, é assim mesmo, tá? Se fosse fácil, também não iam pagar tão bem. Então, o ethical hacker, né? A gente espera que vocês se tornem hackers éticos, né? Ele vai analisar todas essas informações que ele tem, todas as ferramentas disponíveis, e vai bolar uma espécie de um roteiro, certo? Onde tem alguns resultados a serem buscados. Então, o que deve ser pensado? Quais são as fontes? Que tipo de fonte eu vou buscar? Segundo, qual a confiabilidade, certo? Hoje, como muitos dizem, né, era da desinformação. Eu discordo desse termo, tá? O que a gente tem é muita informação. O que é difícil é filtrar, certo? Tem muita coisa contraditória. A gente sabe que tem muita coisa errada mesmo aí de informações, só que é função do hacker ético saber filtrar esses dados. Então, além dessas fontes, saber a confiabilidade das fontes, que tipo de palavra-chave utilizar para buscar, e também escolher quais são as ferramentas, ou seja, tudo isso existe. Existem fontes, existem palavras-chave, existem ferramentas, mas o que é melhor para o meu caso? Então, isso que o hacker ético tem que pensar nesse caso. Então, não adianta ter a melhor fonte, a melhor ferramenta e não saber como usar, tá? É a mesma coisa que você ter uma Ferrari e querer disputar um rally dos sertões com a Ferrari. É um ótimo veículo, porém não é para aquele uso, tá? Então, dentro do OSINT, galera, a gente tem basicamente duas categorias de estratégia. Tem a ofensiva e a passiva. A ofensiva, ela faz um contato direto com o alvo,
certo? Então você vai atrás daquele alvo, vai bisbilhotar, vai procurar as informações. Você sempre pega informações atualizadas, mas também tem o risco de ser detectado, tá? Então você pode acabar sendo pego nesse processo. Já a ideia mais passiva é analisar dados históricos. É muito menos risco de ser capturado, de cair, da casa cair, vamos dizer assim. Só que também tem muito mais informações para analisar, então acaba sendo dados desatualizados e acaba impactando a questão da confiabilidade das fontes. Além disso, o hacker ele deve pensar aí, qual é o assunto que vai ser buscado, eu vou definir as fontes e reunir as palavras-chave para daí partir da busca. Além disso, escolher a ferramenta, refinar, filtrar. Então, todo esse processo, galera, ele já tem bastante automatização, mas ainda nem tanto. Então, por mais que existam ferramentas, precisa ainda do trabalho humano, principalmente na questão de filtragem das informações. Por mais que se usem algoritmos, até de machine learning, para identificar padrões e tudo mais, mas no fim das contas sempre precisa da pessoa para dar o crivo final. Né? E o grande problema aí das informações falsas, porque dentro desse universo existe a questão da dissimulação, né? Há uma espécie de uma desinformação estratégica, que dentro do jargão militar a galera costuma chamar aí de manobras de diversão. É ludibriar mesmo. Então, largar informações falsas para levar o atacante a ter informações, a chegar a conclusões erradas. Isso rola muito. Na verdade, a espionagem tradicional, aquela pique James Bond e tal, tem muito essa questão de simular, de levar, induzir o atacante a uma conclusão errada. Tá? Então isso é uma boa estratégia também. E o atacante tem que tomar esse cuidado. Bom, galera, então a gente viu aqui sobre OSINT, principalmente sobre a mentalidade, pensamento OSINT. Ele é um trabalho extremamente importante, certo? Na obtenção de informações, mas é um trabalho ainda muito complexo e moroso, então vai exigir bastante do hacker ou do hacker ético, certo? E também bastante conhecimento sobre as ferramentas. Então é um pouco de perspicácia e ferramentas combinadas aí para que se faça bom uso, ok? Então é isso por essa etapa. Nos vemos nas próximas, ok? Até logo. Salve, galera! Sejam bem-vindos, então, à nossa terceira etapa do nosso curso de OSINT. Agora nós vamos falar sobre o Google Hacking. É uma ferramenta muito legal, vou explicar para vocês. Então nós vamos falar aí, pessoal, do uso do Google para pesquisa avançada. Então a gente vai usar algumas técnicas, algumas formas de escrever as nossas pesquisas, utilizando o Google para encontrar essas informações abertas, certo? Não tem nada de legal, nada de errado. O ilegal e o errado depende do que você for fazer com a informação extraída, mas o simples fato de extrair não é problema, tá? Então vamos lá. Então o Google Hacking, galera, ele nada mais é do que uma prática, tanto para encontrar arquivos ou falhas utilizando a engine ou o motor de buscas do Google, certo? Então ele acaba atuando como uma espécie de scanner, onde os comandos de busca avançadas, construídos através de strings chamadas de dorks ou operadores de pesquisa, são utilizados aí com essa finalidade, certo? Então vocês podem ver muito esse termo, principalmente dorks, que é utilizado para a galera no inglês. Então um dork, galera, ele é uma string, tá? Ele é uma frase com vários comandos aí, onde a gente atua com domínios específicos, como títulos, palavras-chave, tipos de arquivos, URL e por aí vai. Então, alguns tipos de comandos para os dorks, né? Então, site. Então, você vai fazer a busca num site específico, ou in title. Vai fazer a busca por títulos de página, certo? Ou in URL, que é a busca por temas presentes dentro de uma URL. Por exemplo, wp-admin, para quem trabalha com PHP e WordPress. In text. Então, quando eu for buscar algum tipo de texto, eu passo in text e a palavra buscada. Ou file type.
que é, por exemplo, a busca por formato do arquivo, ponto alguma coisa. Então, file type, dois pontos, ponto txt, certo? A gente vai praticar já já algumas delas. Ou menos termo, ou seja, o menos exclui um determinado termo da pesquisa, tipo menos admin, menos user, esse termo é excluído da pesquisa. Ou também colocar anos separados por 3 pontos, ano 2021, 3 pontos, 2022, então faz uma busca entre datas. E uma coisa muito interessante, galera, que são os bancos de dados de dorks, certo? Então, esses sites eles têm várias dorks já construídas, focadas na exploração de vulnerabilidades em sites. Então, tem o ExploitDB e o InRLBR, tá? Ou InRLBR, que são sites que contêm aí, né, essas informações, certo? Então, vamos lá. Vamos explorar, então, aí algumas dorks e obter informações através do Google Hacking. Vai ser bem legal essa atividade prática. Eu vou mostrar algumas que vocês podem aí usar a criatividade de vocês como bem entender pro bem, galera, pro bem. Essa é a página, galera, do ExploitDB, ou Exploit Database, certo? Então aqui nós temos várias dorks, certo? Então temos aqui as datas as datas que foram adicionadas. Então, tem mais de 7.000 entradas, ou seja, tem mais de 7.000 dorks, melhor dizendo, Docker é outra coisa, para serem exploradas, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira aqui, in-text, indexof.sql. Então, eu vou buscar indexof em arquivos do tipo SQL. Então, vamos rodar aqui. Então, vamos lá. Então, olha que legal. Acaba gerando um monte de informações, certo? Eu não vou ficar abrindo isso daqui porque pode aparecer informação comprometedora, tá? Mas então veja que a gente encontra aqui, ó, index.of. Vários arquivos, certo? Se vocês quiserem fazer isso depois, é por conta e risco, tá? Então veja que nós temos muita coisa aqui, principalmente index.of, databases. Vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar o entitle do Windows Server. E vamos buscar. Então, bastante coisa aqui ó, de Windows Server no título e tal. Ó, correio, beleza, hein? Ó, vários servidores aqui. E aí, se vocês quiserem explorar, fica à vontade, mas não fala que foi eu que ensinei, tá? Brincadeira. Vamos lá. Vamos pegar aqui dos nossos exemplos, certo? Vamos ver aqui em title, em URL. Vamos fazer esse admin aqui. Olha que legal. Muita coisa aí é exposta, tá, galera? Ó, painéis de admin. Então, veja, é muita coisa que a gente pode explorar dentro com as dorks do Google Hacking. Vou colocar aqui, file. Ó, muita coisa também de arquivos. Vamos fazer um teste, mais um teste aqui. Aí o Google já começa a detectar aí um padrão de comportamento, tá? Então, muita coisa aqui, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade aí para explorar, certo? Usando essa base aqui do Exploit Database, certo? Então, podem ficar muito à vontade aí, testar do jeito que vocês acharem legal. Só ter prudência, tá, pessoal? Porque, às vezes, na curiosidade, você acaba invadindo uma coisa que pode te gerar um problema depois. Então, é só ter bastante cuidado. Mas isso daqui, galera, ó, tudo isso aqui é OSINT, tá? É tudo aberto, certo? Então, você não tá invadindo nada de ninguém, certo? Não tem problema aqui. A questão é o que você vai fazer com isso depois. Então, o grande cuidado é o que será feito depois, certo? Bom, e é isso, pessoal.
O Google Hacking, ele serve aí para dar uma noção de como as informações elas estão expostas e abertas. Isso é um perigo, tá? É muita coisa, muitas credenciais, muitos dados podem ser vazados e darem origem aí a ataques bastante danosos, ok? Então, é isso pela etapa de agora. Vejo vocês nas próximas. Até mais. Salve, salve galera, sejam bem-vindos à nossa quarta etapa do nosso curso de OSINT. Então agora nós vamos falar sobre o Shodan, também conhecido aí como o Google dos hackers. Então vamos lá. A função do Shodan, galera, é encontrar dispositivos conectados na internet. Então a gente usa uma forma muito semelhante ao Google Hacking para encontrar resultados, só que em vez de resultados indexados, nós vamos encontrar dispositivos, tá? O foco aqui são dispositivos conectados à internet. Daí foi lançado em 2009, né, sendo um mecanismo de busca. Ele é acessado tanto por um endereço web ou por uma interface, né, de usuário, mas também pode ser usado via linha de comando. Daí vai buscar um monte de dispositivos, que podem ser servidores, computadores, mobile e até câmeras IP abertas. Isso é um problema. Bom, então essa é a cara do Shodan, tá, galera? Então, a gente pode usar aquela caixa de busca para encontrar algumas informações. Uma observação é que é necessário criar uma conta dentro do Shodan, tá? A gente vai fazer alguns exemplos práticos, executar algumas queries e encontrar algumas informações. Então, ele permite aí listar dispositivos por localização, tipo de servidor, porta, tipo de serviço. É muita coisa, né, galera? Muita coisa mesmo. E aí, existem algumas queries de exemplo, né? Isso dentro do próprio site do Shodan, nós vamos ver depois, tá? A única observação é que precisa criar uma conta. Então, vocês podem criar rapidamente. Então, vamos lá, vamos conhecer então a interface do Shodan e executar algumas queries aí de forma prática, beleza? Então, bora de mãos à obra. Pois bem, galera, então essa aqui é a interface do Shodan, tá? Então, vai ter algumas informações, alguns tipos de queries que a gente pode buscar. Ele é também voltado ao monitoramento, então ele traz muitas informações. Ele é um serviço que ele tem uma parte gratuita, mas ele também é pago, tá? Então, ele é um pouco limitado nesse ponto, mas a título de teste não chega a ser comprometedor. Então, nós podemos criar uma conta. Então, ele pede um login, certo? Ou vou logar com o próprio Google, certo? Então, vou criar minha conta rapidamente e já volto. Pois bem, galera, aqui, então, após criar a conta, nós vamos para a interface inicial do Shodan, certo? Então, nós podemos navegar, aqui tem várias informações, temos alguns cheat sheet, que são uma espécie aí de atalhos, né, para a gente buscar, né? Então, vamos abrir essas duas. Então, Query Example, nós podemos buscar aqui sites com HTTP, que exigem conexão HTTP, servidores Apache, então serviços que tenham Google ou Facebook. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar os Apache Web Servers. E aí demora um pouquinho para executar as queries, mas olhem que legal. Então aqui tem alguns dispositivos encontrados, certo? Vamos verificar mais alguns aqui. Por exemplo, vamos pesquisar aqui devices em San Diego. Esse é San Diego nos Estados Unidos. Vamos pesquisar agora por São Paulo. Então, beleza, encontrou alguns dispositivos em São Paulo. Vamos pesquisar, por exemplo, na minha cidade aqui, Foz do Iguaçu. Aqui fizemos uma pesquisa por municípios também, já bem legal, encontrou um monte de coisa, certo?
Bom, aqui temos a referência de filtros, então tem muita coisa que pode ser utilizada, certo? Agora, galera, vamos fazer mais algumas pesquisas, né? Então, vamos pesquisar aqui os servidores Apache no Brasil, tá? Então, country, .br. Então, vamos lá. Olha que legal, encontrando também vários servidores já Apache dentro do Brasil. Vamos ver aqui mais um filtro legal aqui, tá? Então, agora nós podemos, inclusive, encontrar câmeras abertas. Então, vamos digitar uma string aqui, server y'all come. E agora, eu posso fazer um mime traço type, text, HTML. Então, a gente pode encontrar aqui vários servidores de câmeras, tá? Isso daqui aberto é um problema grande também. Vamos ver aqui. Vamos rodar. Então, olha só, começa a aparecer câmeras IPs. Isso aqui, galera, é um erro, assim, muito complicado, tá? Porque, ó, aparecem quartos, aparecem muitas coisas assim, tipo, privadas, certo? E isso daqui pode ser muito comprometedor, tá? Dependendo da situação. Então, é necessário que se tome muito cuidado, tá? Aqui, a gente pode procurar por outros tipos de servidores de câmera. Vou fazer aqui, ó, câmera IP, certo? IP webcam server. E eu vou dar um status. Eu vou procurar aqui por status 200, ok. Ou seja, estão aberta. Que ele simplesmente me retorna. Então veja, ó, começa a retornar um monte de coisa também. Isso é bem... Assim, galera, esse negócio é muito embaçado, sabe? Pode dar, ó, vários dados assim que podem gerar muita confusão, tá? A gente precisa tomar muito cuidado até com o que é acessado, tá? Nós podemos também ver acesso via SSH, certo? Onde a gente pode verificar onde temos códigos de sucesso, certo? Então vamos lá, código 230, login successful na port 21. Então, 21 é SSH, tá, galera? Vamos testar aqui. Olha, serviços aqui que são abertos, tá? Na porta 21. Deixa eu só remover aqui. É apenas deixar login successful e porta 21. Vamos ver o que acontece. Mostrou apenas um, certo? Então, vou fazer aqui country BR port 21. Então aqui aconteceu. Aqui encerrou, tá? O meu período diário de busca por uma conta gratuita, tá, galera? Isso pode acabar acontecendo para vocês também, não tem problema. Mas aqui fica a dica, tá? Vocês podem pesquisar muita coisa legal utilizando o Shodan, beleza? Então, galera, finalizando aqui, então nós exploramos agora o Shodan. É uma ferramenta muito poderosa quando se trata de extrair informações sobre dispositivos. Então, veja que a gente encontrou, só numa varredura simples, câmeras abertas, servidores vulneráveis. Então, existem muitos riscos na internet e as pessoas não sabem disso, tá, galera? Então é isso. Agora vamos para as próximas etapas e vejo vocês lá. Fala, galera, beleza? Então agora nós estamos entrando na quinta etapa do nosso curso. Agora nós vamos falar sobre o Maltego. E então, o Maltego, pessoal, é uma outra ferramenta de OSINT
Ele é responsável aí por extrair informações de determinadas pessoas, de determinadas entidades. Então, ele é focado aí no reconhecimento pessoal e organizacional. Então, é uma ferramenta com essa finalidade. Então, ele é uma ferramenta visual, ou seja, ele tem uma Graphical User Interface, e aí permite coletar informações de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa, tá, galera? Extraindo essas informações de dados da internet. Então, é aberto também. Então, vamos lá. Ele parte por 3 passos. Aí, primeiro, ele mapeia aí a pegada digital de uma pessoa. Então, você joga o nome, joga alguma informação e ele começa a varrer e buscar. Então, ele encontra essas informações, né, de fontes conhecidas e usa a inteligência aí para determinar um perfil, tá? Para compreender qual é o perfil, qual é o comportamento dessa pessoa que está sendo investigada. Então, basicamente, pessoal, essa interface do Maltego, certo? Então, você parte, por exemplo, de um domínio e vai expandindo, ele vai criando aí uma rede mesmo, uma rede gráfica com os elementos presentes onde uma determinada entidade tem algum tipo de relação. Então, ele possui algumas versões pagas e community, né? Então, a versão community ela é gratuita, porém ela tem algumas funcionalidades a menos, mas do nosso caso aqui, tranquilo, tá? Ele resolve tranquilamente aí a nossa demanda. Então, o que o Maltego encontra, pessoal? Ele encontra basicamente de tudo. Ele encontra pessoas, indivíduos mesmo. Ele pode encontrar pessoas e grupos de pessoas, como, por exemplo, redes sociais. Então, você consegue mapear, por exemplo, contatos da pessoa dentro de uma rede social, criar uma rede mesmo. As empresas. Então, nós podemos mapear empresas e organizações por meio de domínios, por meio de sites também. Então, tudo isso daí serve como base aí que alimenta o Maltego para encontro das informações do alvo. Além disso, pode encontrar domínios de internet, o DNS, blocos de rede também e endereços de IP. Então, veja que não é restrito apenas a nomes, a pessoas, mas ele também encontra o próprio IP. Isso é muito legal. Afiliações são relações entre as pessoas e as organizações. Além disso, encontra documentos e arquivos. Então, veja que é uma ferramenta muito poderosa para encontrar aí uma série considerável de informações. Então, benefícios do Maltego, né? Então, ele é muito útil na parte de coleta de informações. Então, a gente ainda está falando da parte do começo, né, do processo de pentest. Então, ele serve para elencar, para levantar várias informações sobre o alvo. E ele baseia aí trabalho de segurança e automatiza alguns processos, gerando economia de tempo e dando também mais, digamos, mais precisão e também inteligência aí a todo o processo. Então, beleza, galera. Fechamos aqui. Agora vamos aí para a prática e conhecer o Maltego, beleza? Então, vamos de mãos à obra. Salve, galera. Agora a gente vai trabalhar na prática com o Maltego, certo? Então, para começo, nós precisamos fazer o download dele. E aqui temos a página www.maltego.com. Então, aqui, basta fechar, certo? Então, essa página dele, onde tem várias informações e tal, sobre utilização, quem utiliza, baraná. Então, vamos lá. Nós podemos ver aqui algumas informações sobre de soluções para cibersegurança, tudo mais. Vamos aqui em Products e Download Maltego. O Maltego, galera, ele pode ser usado em qualquer plataforma, Windows, Linux ou Mac, tá? Eu estou utilizando o Windows, então vou baixar aqui. Eu já tenho o Java instalado na minha máquina, então caso você não tenha, baixe com essa versão aqui junto com o Java. Eu vou baixar só o exe e vou clicar, ok? Ele demora alguns segundos aqui de acordo com a velocidade da sua internet, mas é bem de boa para fazer o download, tá? Então mais alguns segundos aqui já está terminando. Não vou nem pausar o vídeo, tá?
Então vai ser bem legal. A gente vai fazer algumas pesquisas aí utilizando o Maltego. Busca aí por nomes de pessoas de interesse e também por domínios de internet. Fechou? Então, mais alguns segundos, termina o download e nós vamos para instalação do nosso software. Beleza? Terminou o download, vamos instalá-lo. Tá, ele é bem tranquilo, tá, pessoal? Tá, agora, pessoal, eu tô com a minha conta validada aqui no Maltego. Então, vamos voltar a ele. E agora nós temos que fazer o login. Então, vou clicar aqui, fazer meu e-mail. Deixa eu copiar minha senha aqui rapidamente. Bom, inserir minha senha, inserir o CAPTCHA. Vamos fazer o login agora. Então, ele vai iniciar o Maltego, beleza. Aqui deu tudo certo. Fechou. Próximo. Agora, galera, ele vai entrar nos transforms, certo? Os transforms são as ferramentas utilizadas para varrer a rede, tá? Maltego é uma ferramenta utilizada muito em perícia digital, perícia forense. Então, dessa forma, ele é muito utilizado aí para buscar rastros de pessoas ou de organizações na internet. Então, vamos aqui dar o Next. O Next. Vamos pegar aqui Default System Browser. Vou colocar o Chrome. Next. Privacy Mode. Vou manter no normal aqui, não precisa ser stealth. Ready e Finish. Certo? Então, beleza. Então, o Maltego, galera, ele usa aqui o contexto de graphs ou gráficos, tá? Então, o gráfico, ele é onde eu vou fazer minha busca aqui por algo que eu quero saber os dados, né? Então, aqui eu posso trabalhar aqui com as janelas, importar e exportar os gráficos, colaboratividade com pessoas, os transforms, as coleções, entidades identificadas, forma de visualização e a investigação. Tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com o Maltego. Vamos iniciar fazendo uma busca, galera. Aqui nós temos várias formas de buscas. Vamos começar aqui por domínio. Então, temos em domain. E arrastamos e soltamos aqui. Esse domínio aqui, paterva.com, é do criador do Maltego, tá, pessoal? Então, a gente pode clicar aqui, ó, com o botão direito, a gente pode jogar aqui, ó, All Transforms. Então, ele vai buscar muitas coisas de várias formas, certo? Então, vou voltar aqui, certo? All Transforms. Vou botar para rodar. Vamos ver, então, o que acontece. Vamos pegar a data aqui, tá? 2010, 1º de janeiro, tá? Deixa eu ver aqui, 2010, 0101. 1º de janeiro de 2010 a dia 31 de dezembro de 2020. Deixa eu ver aqui. Vamos executar essa data padrão aqui e vamos executar. Vamos ver o que ele traz para nós. Então, ele está buscando. Veja que agora ele começa a jogar um monte de itens aqui na tela para nós. E ele vai criando um chart, tá? Com todas as entidades ligadas. Então, beleza. Ele encontrou aqui um monte de coisa já, certo? Fechou, então. Ele está realizando aí na nossa pesquisa, porque a gente deu uma pesquisa muito ampla, tá? Estamos pesquisando aqui o domínio do Paterva e tal. Então, fechou. Vamos aproximar aqui, então nós temos e-mails, temos documentos, temos domínios relacionados, certo? Para dar zoom, basta rolar o scroll do mouse. Para arrastar para o lado, clica com o botão direito do mouse, segura e arrasta. E veja que eu posso pegar um item aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui um LinkedIn do Paterva. Se a gente dá o botão direito, eu posso expandir as buscas de cada uma dessas entidades. Então, vamos lá de novo. Vamos testar. E vamos ver que a partir de um item, ele
joga para várias outras entidades. E olha o tanto que expande isso tudo, certo? Então, nós podemos, assim, fazer uma busca em cadeia, certo? Então, o Maltego, ele cria aí como se fosse uma rede mesmo de entidades relacionadas a partir de uma. Veja que isso daqui eu busquei apenas de um domínio, tá? Agora, eu posso pesquisar aqui, vamos ver aqui o que aparece com name, tá? Vamos ver user, person, aqui ó, person, entidade representando uma pessoa, um ser humano, tá? Então, vamos arrastar aqui para cima, deixa eu dar um zoom, vamos trazer para cá. Eu vou editar a pessoa. Vamos pegar aqui do Julian Assange. Vamos ver o que a gente encontra sobre o Julian Assange aqui. Opa, deixa eu sair aqui. Isso. Ver se eu consigo arrastar. Aqui, beleza. Então dá com o botão direito, clica aqui em All Transforms para a gente ter uma busca bem ampla. Vamos ver aqui. Domínio, não quero domínio, apenas run. Vamos ver o que nós vamos encontrar da pessoa do Julian Assange. Então veja que nós conseguimos encontrar muitas coisas, como por exemplo a relação do Julian Assange com o Wikileaks, que é utilizado para vazar as informações, né, que ele fez, certo? Então temos e-mails, temos sites, temos até códigos, certo? Aonde ele foi mencionado, tá? Então vamos expandir aqui o julian@wikileaks.org. Vamos rodar aqui All Transforms. Então, mantém aqui first name, last name e run. Vamos ver o que se expande a partir desse e-mail. Então veja que muitas outras coisas nós conseguimos encontrar a partir do e-mail do Julian Assange da Wikileaks. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar várias e várias relações. Beleza, galera? Bom, e aqui vocês podem procurar de várias formas, por alias, por person, por domínio, por site, por muitas coisas, tá? Então aqui vocês podem usar a criatividade de vocês para mapear um monte de coisa, tá? Vai da criatividade de vocês aí, ok? Então, fica aí à vontade para explorar o Maltego. Prudência, galera, prudência, sempre eu digo isso, certo? Mas é isso aí. Então aqui nós finalizamos a nossa aula sobre o Maltego. Vejo vocês aí nas próximas etapas, beleza? Então até logo. Então agora, galera, eu vou rodar a instalação do Maltego. Deixa eu só encontrar aqui o instalador. Aqui. Então vamos lá. Então agora, pessoal, aqui iniciaremos a instalação do Maltego. É apenas processo de next, install e deixar instalar e ele roda de boas e tranquilamente, ok? Então deixa eu só minimizar aqui, beleza. Então vou clicar aqui em Finish, tá? E rodar o Maltego. Então vou aqui Maltego. Então aqui nós temos a interface gráfica dele sendo iniciada. Aqui, pessoal, temos algumas versões, tá, que são pagas. Vamos utilizar aqui o CE Community Edition, certo? Que não precisa pagar. Então clique em Run. E agora, vamos ver aqui. Ele pede para aceitar as licenças, certo? Agora ele pede para fazer o login. Login é na conta do Maltego, então vocês podem clicar aqui em Register Here, ele vai abrir essa janela. Então vou criar uma conta aqui. Deixa eu ver aqui. Vou criar rapidamente minha conta aqui e já volto, pessoal.
Fala galera, beleza? Então chegamos aí na nossa sexta etapa. Então agora, pessoal, vamos falar sobre o Foca, que é uma outra ferramenta de OSINT aí com foco em arquivos, mais especificamente na inserção de metadados em arquivos. Então, Foca, galera, ele é aí o acrônimo de Fingerprinting e Organization with Collected Archives. Ou seja, uma ferramenta utilizada para encontrar, fazer download, analisar e extrair metadados de arquivos. Essa ferramenta é muito legal. Então ela pode analisar arquivos como do Office, PDF, o OpenOffice também, SVG, que é a parte de imagens, vetores e vários outros formatos. Então é uma ferramenta super dinâmica, ela é fácil de utilizar e tem uma ampla gama de arquivos que ela suporta. Então ela é uma ferramenta gráfica, galera. Então essa é a interface dele. Basicamente importa e analisa o arquivo, tá? E ali você pode extrair metadados, analisar se é malware, verificar uma série de informações. E o Foca, ele encontra metadados do tipo qual usuário do software. Então, se eu editar um arquivo .x no Windows com minha conta logada na Microsoft, vai saber que fui eu. Além disso, vai saber quem sou eu, a versão do software, a versão do sistema operacional, qual a pasta onde esse arquivo está armazenado, qual a data de criação, a data de edição, uma infinidade de informações. Isso é muito legal até, pessoal, para identificar aí fraudes, documentos adulterados, muita coisa desse tipo. Bom, a explicação do Foca aqui é bem rápida, tá? Foi só para vocês conhecerem a ferramenta. Agora vamos para mãos à obra. Bom, galera, então agora nós vamos caminhar para a utilização do Foca. O Foca é um software open source, então vocês podem ver que ele está disponível aqui no GitHub, certo? E agora podemos ir nas releases. Então vamos pegar aqui esse .zip. Interessante é o seguinte, ele é descompactado, ele não é instalado, tá, pessoal? Então basta instalar ele, ou melhor, descompactar e executar o binário. Então vamos lá, vou dar aqui um show in folder, está na minha pasta de downloads. Vou extraí-lo aqui. Beleza, abriu aqui e vamos lá. Então essa daqui, pessoal, é a pasta do Foca. Vamos procurar aqui pelo executável. Aqui. Então bora rodar ele. O meu Windows ele encarou como uma ameaça. Eu vou ignorar. Run anyway. E beleza. Opa. Ele tá pedindo uma conexão SQL. Vamos conectar aqui. E boa. Olá, galera. Então, continuando aqui com o Foca, a conexão que ele pede na etapa anterior, basta você colocar ali localhost, tá? É só o localhost, porque é o seu servidor local e Windows Authentication, tá? Autenticação pelo Windows, server localhost e entra, certo? Então, ele vai transformar o seu computador num servidor. Bom, então nós chegamos aqui no Foca, pessoal. Para nós começarmos a executar nosso projeto, primeiro nós temos que dar um nome para o nosso projeto. E vamos chamar aqui de Pentest Project. Aqui não tem nenhum projeto iniciado, então não tem como selecionar. Agora, ele pede aqui o domain website, ou seja, o que eu vou analisar por meio do Foca. Tá? Então, eu vou testar aqui o site da Itaipu, tá? A usina aqui perto de casa. Então vamos lá, vou usar aqui itaipu.gov.br. Esse teste, galera, podem ficar tranquilos, só remove aqui o https://. Esse processo ele não tem nada de ilegal, tá? Porque são fontes abertas de dados, então nós não vamos estar invadindo nada nesse caso. Então vamos lá, clica em Create, ok? Beleza, certo?
Então agora, vamos selecionar aqui todas as extensões de documentos, certo? Vamos clicar aqui em Search All, tá? Vamos aqui selecionar as engines, vamos selecionar todas e Search All. Vamos ver agora, veja que ele vai trazer uma lista, deixa eu expandir aqui a janela. Olha que interessante, ele traz uma pancada de arquivos, certo? E agora, então, nós podemos expandir aqui, ó, Network, Domains, ó, domains.gov.br, o site, ok? Então, vamos agora selecionar um arquivo qualquer aqui. Ó, vamos fazer aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, nós podemos até fazer um download, certo, dos nossos documentos. Eu posso baixar todo esse monte de documento aqui, galera. Veja como é um rolê bem sensível, né? A exposição de documentos. Aqui a gente pode ficar tranquilo que nós não vamos entrar muito em detalhes, certo? Mas vamos olhar por cima como nós podemos analisar esses documentos. Daqui, pessoal, nós podemos ir aqui na barra de cima, clica com o botão direito e podemos ver aqui, Extract Metadata ou Download All. Vamos fazer um Download All aqui e vai baixar para um local, um storage que o Foca cria dentro do nosso computador. Agora nós podemos também fazer uma análise de metadados. Vamos aqui, ó, Extract All Metadata. Ó, tá aparecendo aqui, ó, todos os arquivos que está baixando, beleza? Então, vou dar uma pausa aqui, certo? Vamos agora aqui e extrair todos os metadados. Vamos ver alguns metadados dos arquivos que nós extraímos. Aqui, ó, Metadata Summary. Então, nós encontramos alguns metadados sobre os documentos. Então, temos vários usuários, várias pastas. Veja só como fica bastante exposto. Isso é um negócio perigoso, na real. Olha, os softwares que foram utilizados para criar, sistemas operacionais utilizados, certo? Ó, não tem nenhuma senha, mas tem e-mails, tá? Não vou ficar detalhando muito isso, até por uma questão de LGPD, tá, galera? Mas vocês podem aí testar qualquer servidor, tá? Ou qualquer URL aí e verificar as informações que são públicas, tá, pessoal? Que são dados públicos, já estão naturalmente expostos, certo? Então vocês podem utilizar o Foca de uma forma bem legal aí para analisar os metadados de arquivos, beleza? Então, essa foi uma explanada geral sobre o Foca, pessoal. Vocês podem aí testar de outras formas também, ok? Então, nos vemos nas próximas etapas. Até logo. Salve, pessoal! Então, sejam bem-vindos à nossa primeira etapa. Agora nós vamos falar sobre o que é o OSINT. Então, nesse curso, a gente vai falar do framework OSINT. Então, a inteligência de fontes abertas. Então, OSINT significa Open Source Intelligence, ou inteligência de fontes abertas. Então, são informações que estão disponíveis ao público na internet. Por mais que você não saiba que essas informações estão disponíveis, elas estão. E para o hacker não é necessário invadir ou comprometer a segurança de alguma infraestrutura ou sistema para obter essas informações. Então, na prática, você não está hackeando, tá? Só está pesquisando de uma forma otimizada e encontrando recursos, ou melhor dizendo, informações. Então, o OSINT, galera, ele parte aí de um fluxo, certo? Onde ele tem várias fontes, sejam a imprensa, podcast, sites de notícias,
fóruns, blogs, redes sociais, e-commerces, muitas coisas aí servem como fontes de informações. Na verdade, se você repararem como fazer uma pesquisa, inclusive, sobre nós mesmos, nós vamos ficar assustados com o tanto de coisa que tem disponível na internet sobre nós, a gente nem faz ideia. Isso aí é um prato cheio para engenharia social. É do tipo, mano, quem é você? Ah, mas eu sei tudo de você. Como que você me conhece? De onde você me conhece? Na verdade, a pessoa não te conhece, mas a internet disponibiliza tudo, tá? Então, existe a etapa de coleta, de processamento e análise desses dados, que por fim resultam aí na informação estratégica para o hacker. Então vamos lá. Aqui nós temos o OSINT Framework, tá, pessoal? Então é uma espécie de fluxo que ele mostra um propósito de obtenção, ou seja, aquilo que você quer obter, e aí os caminhos para se chegar lá, né? Então, nessa página, nós podemos ir clicando em cada um deles e eles vão se expandindo. Tá aqui. Nós podemos acessar osintframework.com. Então, podemos, por exemplo, domain name. Clica e ele expande. Então, who is, que é quem é. E aí ele vai trazer uma série de informações, ou melhor dizendo, ferramentas onde você encontra dados sobre quem é o dono do domínio, qual é o servidor, enfim. Então, ele direciona para um recurso, certo? Então, o que eu quero descobrir no final das contas? Ah, eu quero descobrir o e-mail. Então, aqui eu posso encontrar busca por e-mail, os tipos comuns de e-mail, de formato, verificação, vazamento de dados. Então vamos em Breach Data e ele acaba expandindo para algumas ferramentas, certo? Por exemplo, Have I Been Pwned? E ele vai direcionar para um site. Olha que legal. Então você pode verificar aqui o e-mail se tem alguma brecha. Então vou usar meu e-mail da Jill aqui. Ó, tá tudo certo. Meu e-mail está ok. Beleza? Bom, então aqui vocês podem estudar sobre o OSINT Framework. É bem legal. Então, bora voltar para a apresentação aqui. Então, para o desenvolvimento do OSINT, galera, são usados alguns tipos de ferramentas. Então, isso tem alguns propósitos, como a coleta de informações sobre o alvo, mapeamento e numeração de serviços e portas abertas, análise de vulnerabilidades, análise de arquivos obtidos, extração de metadados. Isso aqui é algo muito importante, porque um arquivo, um simples docx do Word, ele tem muitas informações a respeito do usuário, como o nome do usuário do computador que editou, a versão do sistema, o tipo de sistema operacional, o nome do usuário, muita coisa é extraída ali nesses metadados e servem aí como uma fonte no OSINT. Blogs, fóruns, mídias sociais, mídias tradicionais, registro de governo, é muita coisa. Ah, pessoal, nossos dados eles são extremamente expostos de uma forma natural. Não adianta. Privacidade na internet é ilusão, tá, pessoal? Não achem que vocês têm privacidade. A única forma de você ter alguma privacidade é usando aqueles recursos que nós vimos nos módulos anteriores sobre VPN, proxy,
usar máquina virtual, Deep Web. Aí você consegue, e eu diria que não é 100%, tá? Você consegue dificultar bastante. Você consegue ganhar bastante privacidade, porém nada está 100% oculto. Então, o uso do OSINT, né? Para que se usa? Então, pegadas na internet. Então, aconteceu um ataque. Tá? E ali precisa investigar quem foi que causou aquilo. Então, vai buscando ali rastros que a pessoa deixa até chegar em alguém, certo? Ou também identificar o comportamento da pessoa na rede, saber o que ela acessa, qual é o padrão, quais são os padrões de conteúdo, no caso, os horários, as contas. Então, tudo isso daí é empregado pelo OSINT. Também é uma pessoa de interesse, então focando numa pessoa específica para saber sobre ela. Atividades com criptomoedas. Criptomoedas são muito utilizadas aí na parte de pagamento de resgate com hacking, por exemplo, ransomware. A galera manda a chave pública lá da carteira de Bitcoin, a vítima paga, o hacker revela a chave para descriptografar os arquivos. Criptomoeda não é ruim não, tá, galera? Não só sou apaixonado pelo tema, eu também trabalho com isso, mas ela serve pro bem e pro mal, tá? Da mesma forma que o dinheiro convencional, você pode comprar coisa boa, coisa ruim, tá? O OSINT também ajuda a identificar ameaças e malwares, né? Tudo aquilo que pode ser uma ameaça ao sistema, sobre organizações que atacam, coisas criadas por elas. E também, por exemplo, a parte de phishing e fraude. Então, nós vamos falar mais além sobre phishing. É uma forma de capturar dados através de e-mails, links falsos, tá? O OSINT também ele é buscado aí, focado nisso, né? Legislações, combate a fraudes, recursos humanos para saber quem é a pessoa que está sendo contratada numa empresa, por exemplo. Cibersegurança e operações militares. Então dá para expandir muito aqui dentro desses nichos. E a importância, né? Para que se utilizar o OSINT, né? Então, identificar violações de dados, identificar alguma brecha, due diligence do cliente significa ali, é muito usado na espécie de, melhor dizendo, é muito utilizado quando duas empresas vão formar um tipo de arquivo, um tipo de parceria comercial, e ali está descrito todo o escopo de informações que vai ser trocado entre as duas partes, e dessa forma você consegue garantir que aquela pessoa, aquela empresa, não vai fazer um mau uso dessas informações compartilhadas. Então é um documento, inclusive, usado aí como prova para disputas legais, certo? Também é utilizado para descobrir vulnerabilidades e serve também para apoiar os processos de tomada de decisão dentro das empresas, porque tudo tem que ser pensado à volta da segurança, inclusive a escalabilidade, mudança de mercado da empresa, tudo isso daí é focado em decisões, melhor dizendo, informações estratégicas para tomada de decisão. Também atualizações do sistema ou da organização da infraestrutura. Então, o benefício do OSINT, né? Os benefícios, melhor dizendo, né? Então, ele adiciona uma camada extra de segurança, então você consegue ter um conhecimento maior de tudo que está à volta, seja do sistema, da infraestrutura que você está protegendo. Ajuda a ter economia nos processos de decisão, porque é bastante informação filtrada, ajuda a ter uma decisão mais assertiva.
E os dados, eles são analisados conforme a atualização. Então, o OSINT, galera, é um processo recorrente, tá? Ele é recorrente, ele não para. Porém, tem os contratempos, né? Dificuldade de filtrar dados inúteis. É muita coisa, né, galera. São muitos dados de diversas fontes. Então é preciso. É como se fosse catar agulha num palheiro, sabe? Então tem muita coisa inútil em torno daquela coisa útil. Sem ferramentas, o trabalho amoroso eu diria impossível, tá? Tem que ter ferramenta, não tem jeito, tem que automatizar o processo, senão vai levar décadas, anos para conseguir filtrar todo aquele montante de dados. É dado pra caramba, tá, galera? Não é pouca coisa, não. Outro problema, apesar das ferramentas, ainda tem muito comando humano. Ou seja, tá ainda sendo automatizado, mas nem tanto, certo? E também o mais difícil de todos, que eu diria, é definir um padrão ideal sobre a quantidade de informações. É algo de ter uma metodologia pronta e falar assim, você precisa, sei lá, de capturando 10 gigabytes de informações sobre determinado alvo é o suficiente. É difícil. É porque varia, são muitos casos diferentes. E aí, galera, nós temos várias técnicas de OSINT, né? Isso aqui é um fluxo, tipo um fluxograma, tá? De como as informações podem ser extraídas, quais são as fontes, que tipos de dados, os dados estratégicos que podem ser encontrados. Não tem muita coisa, mas o fato é que tem 3 passos principais, que é a coleta, a análise e a extração de conhecimento, ok? Então temos um exemplo aqui de uma... para eu extrair o username, certo? Então dispara uma série de ferramentas ali para encontrar tudo a respeito daquele username. Então encontra e-mails, encontra contas, encontra redes sociais, tudo isso com base em um username, certo? Então aquele teu usuário lá do Instagram, do Facebook, teu e-mail, do Gmail diz muito sobre você. Bom, então é isso, pessoal. OSINT, ele é muito chamado como canivete suíço do pentester, tá? Porque ele ajuda nessa parte de extração de conhecimento, naquilo que nós costumamos chamar muito de recon, né? Que é o reconhecimento. Então, tudo isso daí parte da utilização do OSINT, ok? Então, daqui para frente nós vamos falar sobre algumas técnicas, algumas ferramentas aí utilizadas dentro do processo de OSINT, ok? Então, vejo vocês nas próximas. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa etapa 2. Agora nós vamos falar sobre o pensamento OSINT, ou mentalidade OSINT. Então, como que eu trabalho com as minhas fontes? Que tipos de dados? Que tipo de ferramentas eu uso? Como eu faço para bolar esse plano? Então agora eu vou mostrar para vocês que, muito além de só ter fontes e ferramentas, é necessário ter inteligência para utilizar. Então vamos lá. Dentro do processo de OSINT, galera, além das fontes e ferramentas, precisa saber exatamente de como utilizar de forma mais efetiva o possível, certo? Extrair o melhor resultado possível de uma análise. E é o que nós chamamos de Mindset OSINT, certo? Que é o pensamento,
tá? Traduzindo para bom e velho português é o pensamento. Então ele vai requerer uma mentalidade especial, certo, pessoal? Onde vai incluir habilidades de análise, a questão de flexibilidade, adaptabilidade e, além disso, paciência, certo? Não é um trabalho rápido, não é um trabalho legal e divertido, certo? Dá trabalho fazer tudo isso, mas não adianta, é assim mesmo, tá? Se fosse fácil, também não iam pagar tão bem. Então, o ethical hacker, né? A gente espera que vocês se tornem hackers éticos, né? Ele vai analisar todas essas informações que ele tem, todas as ferramentas disponíveis e vai bolar uma espécie de um roteiro, certo? Onde tem alguns resultados a serem buscados. Então, o que deve ser pensado? Quais são as fontes? Que tipo de fonte eu vou buscar? Segundo, qual a confiabilidade, certo? Hoje, como muitos dizem, né, era da desinformação. Eu discordo desse termo, tá? O que a gente tem é muita informação. O que é difícil é filtrar, certo? Tem muita coisa contraditória. A gente sabe que tem muita coisa errada mesmo aí de informações, só que é função do hacker ético saber filtrar esses dados. Então, além dessas fontes, saber a confiabilidade das fontes, que tipo de palavra-chave utilizar para buscar e também escolher quais são as ferramentas, ou seja, tudo isso existe, existem fontes, existem palavras-chave, existem ferramentas, mas o que é melhor para o meu caso? Então, isso que o hacker ético tem que pensar nesse caso. Então, não adianta ter a melhor fonte, a melhor ferramenta e não saber como usar, tá? É a mesma coisa que você ter uma Ferrari e querer disputar um rally dos sertões com a Ferrari. É um ótimo veículo, porém não é para aquele uso, tá? Então, dentro do OSINT, galera, a gente tem basicamente duas categorias ali de estratégia. Tem a ofensiva e a passiva. Né? A ofensiva, ela faz um contato direto com o alvo, certo? Então você vai atrás daquele alvo, vai bisbilhotar, vai procurar as informações. Você sempre pega informações atualizadas, mas também tem o risco de ser detectado, tá? Então você pode acabar sendo pego nesse processo. Já a ideia mais passiva é analisar dados históricos. É muito menos risco de ser capturado, de ser de cair, da casa cair, vamos dizer assim. Só que também tem muito mais informações para analisar, então acaba sendo dados desatualizados e acaba impactando a questão da confiabilidade das fontes. Além disso, o hacker ele deve pensar aí qual é o assunto que vai ser buscado, eu vou definir as fontes e reunir as palavras-chave para daí partir da busca. Além disso, escolher a ferramenta, refinar, filtrar. Então, todo esse processo, galera, ele já tem bastante automatização, mas ainda nem tanto. Então, por mais que existam ferramentas, precisa ainda do trabalho humano, principalmente na questão de filtragem das informações. Por mais que se usem algoritmos, até de machine learning, para identificar padrões e tudo mais, mas no fim das contas sempre precisa da pessoa para dar o crivo final. Tá? E o grande problema aí das informações falsas, porque dentro desse universo existe a questão
questão da dissimulação, né? Há uma espécie de uma desinformação estratégica, que dentro do jargão militar a galera costuma chamar aí de manobras de diversão. É ludibriar mesmo. Então, largar informações falsas para levar o atacante a ter informações, a chegar a conclusões erradas. Isso rola muito. Na verdade, a espionagem tradicional, aquela pique James Bond e tal, tem muito essa questão de dissimular, de levar, induzir o atacante a uma conclusão errada. Tá? Então isso é uma boa estratégia também. E o atacante tem que tomar esse cuidado. Bom, galera, então a gente viu aqui sobre OSINT, principalmente sobre a mentalidade, pensamento OSINT. Ele é um trabalho extremamente importante, certo? Na obtenção de informações, mas é um trabalho ainda muito complexo e moroso, então vai exigir bastante do hacker ou do hacker ético, certo? E também bastante conhecimento sobre as ferramentas. Então é um pouco de perspicácia e ferramentas combinadas aí para que se faça bom uso, ok? Então é isso por essa etapa. Nos vemos nas próximas, ok? Até logo. Salve, galera, sejam bem-vindos então à nossa terceira etapa do nosso curso de OSINT. Agora nós vamos falar sobre o Google Hacking. É uma ferramenta muito legal, vou explicar para vocês. Então nós vamos falar aí, pessoal, do uso do Google para pesquisa avançada. Então a gente vai usar algumas técnicas, algumas formas de escrever as nossas pesquisas utilizando o Google para encontrar essas informações abertas, certo? Não tem nada de legal, nada de errado. O ilegal e o errado depende do que você for fazer com a informação extraída, mas o simples fato de extrair não é problema, tá? Então vamos lá. Então o Google Hacking, galera, ele nada mais é do que uma prática tanto para encontrar arquivos ou falhas utilizando a engine ou o motor de buscas do Google, certo? Então ele acaba atuando como uma espécie de scanner, onde os comandos de busca avançadas, construídos através de strings chamadas de DORCs ou operadores de pesquisa, são utilizados aí com essa finalidade, certo? Então vocês podem ver muito esse termo, principalmente dorks, que é utilizado para a galera no inglês. Então um dork, galera, ele é uma string, tá? Ele é uma frase com vários comandos aí, onde a gente atua com domínios específicos, como títulos, palavras-chave, tipos de arquivos, URL e por aí vai. Então, alguns tipos de comandos para os dorks, né? Então, site. Então, você vai fazer a busca num site específico, ou in title. Vai fazer a busca por títulos de página, certo? Ou in URL, que é a busca por temas presentes dentro de uma URL. Por exemplo, WP Admin, para quem trabalha com PHP e WordPress. In text. Então, quando eu for buscar algum tipo de texto, eu passo in text e a palavra buscada. Ou file type, que é, por exemplo, a busca por formato do arquivo, ponto alguma coisa. Então, file type, ponto txt, certo? A gente vai praticar já algumas delas. Ou menos termo, ou seja, o menos exclui
um determinado termo da pesquisa, tipo menos admin, menos user, esse termo é excluído da pesquisa. Ou também colocar anos separados por 3 pontos, ano 2021, 3 pontos, 2022. Então faz uma busca entre datas. E uma coisa muito interessante, galera, que são os bancos de dados de dorks, certo? Então, esses sites eles têm várias dorks já construídas, focadas na exploração de vulnerabilidades em sites. Então, tem o ExploitDB e o InRLBR, tá? Ou InRLBR, que são sites que contêm aí, né, essas informações, certo? Então, vamos lá. Vamos explorar, então, aí algumas dorks e obter informações através do Google Hacking. Vai ser bem legal essa atividade prática. Eu vou mostrar algumas, vocês podem aí usar a criatividade de vocês como bem entender pro bem, tá, galera? Pro bem. Essa é a página, galera, do ExploitDB ou Exploit Database, certo? Então aqui nós temos várias dorks, certo? Então temos aqui as datas as datas que foram adicionadas. Então tem mais de 7.000 entradas, ou seja, tem mais de 7.000 dorks, melhor dizendo, Docker é outra coisa, para serem exploradas, certo? Então vamos lá, vamos pegar essa primeira aqui, indexof.sql. Então eu vou buscar indexof em arquivos do tipo SQL. Então vamos rodar aqui. Então vamos lá. Então olha que legal. Acaba gerando um monte de informações, certo? Eu não vou ficar abrindo isso daqui porque pode aparecer informação comprometedora, tá? Mas então veja que a gente encontra aqui, ó, indexof. Vários arquivos, certo? Se vocês quiserem fazer isso depois, é por conta e risco, tá? Então veja que nós temos muita coisa aqui, principalmente indexof, databases. Vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar o Entitle do Windows Server. E vamos buscar. Então, bastante coisa aqui ó, de Windows Server no título e tal. Ó, correio, beleza, hein? Ó, vários servidores aqui. E aí, se vocês quiserem explorar, fica à vontade, mas não fala que foi eu que ensinei, tá? Brincadeira. Vamos lá. Vamos pegar aqui dos nossos exemplos, certo? Vamos ver aqui em title, em URL. Vamos fazer esse admin aqui. Olha que legal. Muita coisa aí é exposta, tá, galera? Ó, painéis de admin. Então, veja, é muita coisa que a gente pode explorar dentro com as dorks do Google Hacking. Vou colocar aqui, file. Ó, muita coisa também de arquivos. Vamos fazer um teste, mais um teste aqui. Aí o Google já começa a detectar aí um padrão de comportamento, tá? Então, muita coisa aqui, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade aí para explorar, certo? Usando essa base aqui do Exploit Database, certo? Então, podem ficar muito à vontade aí, testar do jeito que vocês acharem legal. Só ter prudência, tá, pessoal? Porque às vezes, na curiosidade, você acaba invadindo uma coisa que pode te gerar um problema depois. Então, é só ter bastante cuidado. Mas isso daqui, galera, ó, tudo isso aqui é OSINT, tá? É tudo aberto, certo? Então, você não tá invadindo nada de ninguém, certo? Não tem problema aqui. A questão é o que você vai fazer com isso depois. Então,
O grande cuidado é o que será feito depois, certo? Bom, e é isso, pessoal. O Google Hacking, ele serve aí para dar uma noção de como as informações elas estão expostas e abertas. Isso é um perigo, tá? É muita coisa, muitas credenciais, muitos dados podem ser vazados e darem origem aí a ataques bastante danosos, ok? Então, é isso pela etapa de agora. Vejo vocês nas próximas. Até mais. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à nossa quarta etapa do nosso curso de OSINT. Então agora nós vamos falar sobre o Shodan, também conhecido aí como o Google dos hackers. Então vamos lá. A função do Shodan, galera, é encontrar dispositivos conectados na internet. Então a gente usa uma forma muito semelhante ao Google Hacking para encontrar resultados, só que em vez de resultados indexados, nós vamos encontrar dispositivos, tá? O foco aqui são dispositivos conectados à internet. Daí foi lançado em 2009, né, sendo um mecanismo de busca. Ele é acessado tanto por um endereço web ou por uma interface, né, de usuário, mas também pode ser usado via linha de comando. Daí vai buscar um monte de dispositivos, que podem ser servidores, computadores, mobile e até câmeras IP abertas. Isso é um problema. Bom, então essa é a cara do Shodan, tá, galera? Então, a gente pode usar aquela caixa de busca para encontrar algumas informações. Uma observação é que é necessário criar uma conta dentro do Shodan, tá? A gente vai fazer alguns exemplos práticos, executar algumas queries e encontrar algumas informações. Então, ele permite aí listar dispositivos por localização, tipo de servidor, porta, tipo de serviço. É muita coisa, tá, galera? Muita coisa mesmo. E aí existem algumas queries de exemplo, né? Isso dentro do próprio site do Shodan, nós vamos ver depois, tá? A única observação é que precisa criar uma conta. Então vocês podem criar rapidamente. Então vamos lá, vamos conhecer então a interface do Shodan e executar algumas queries aí de forma prática, beleza? Então bora de mãos à obra. Pois bem, galera, então essa aqui é a interface do Shodan, tá? Então vai ter algumas informações, alguns tipos de queries que a gente pode buscar. Ele é também voltado ao monitoramento, então ele traz muitas informações. Ele é um serviço que ele tem uma parte gratuita, mas ele também é pago, tá? Então, ele é um pouco limitado nesse ponto, mas a título de teste não chega a ser comprometedor. Então, nós podemos criar uma conta. Então, ele pede um login, certo? Ou vou logar com o próprio Google, certo? Então, vou criar minha conta rapidamente e já volto. Pois bem, galera, aqui então, após criar a conta, nós vamos para a interface inicial do Shodan, certo? Então, nós podemos navegar aqui, tem várias informações. Temos alguns cheat sheet, que são uma espécie aí de atalhos, né? Para a gente buscar, né? Então, vamos abrir essas duas. Então, Query Example, nós podemos buscar aqui sites com HTTP, que exigem conexão HTTP, servidores Apache, então serviços que tenham Google ou Facebook. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar os Apache Web Servers. E aí demora um pouquinho para executar as queries, mas olhem que legal. Então aqui tem alguns dispositivos encontrados, certo? Vamos verificar mais alguns aqui. Por exemplo, vamos pesquisar aqui devices em San Diego. Esse é San Diego nos Estados Unidos. Vamos pesquisar agora por São Paulo. Então, beleza, encontrou alguns dispositivos em São Paulo. Vamos pesquisar, por exemplo, na minha cidade aqui, Foz do Iguaçu. Aqui fizemos uma pesquisa por municípios também.
Veja, bem legal, encontrei um monte de coisa, certo? Bom, aqui temos a referência de filtros, então tem muita coisa que pode ser utilizada, certo? Agora, galera, vamos fazer mais